Um enorme monstro feito de lama rugiu sobre os campos espaçosos, um pequeno fogo divino emergindo para encontrar o relâmpago branco claro no céu. Raios de relâmpagos desabaram como gotas de chuva, o poder de aniquilação que eles carregavam destruía a paisagem circundante. Asterisco ó. Asterisco, a silhueta do Rio da Morte apareceu mais uma vez, e espíritos vingativos se aproximaram do monstro com suas mãos ensanguentadas, subindo em cima de seu corpo para puxá-lo para o submundo. Não! O monstro soltou um rugido alto, e seu godire explodiu. No entanto, sua centelha divina acabou por se extinguir. Perdendo sua divindade, o corpo do monstro foi arrastado para o STYX, e desapareceu completamente. O Pântano do Sul, Ukelulu. Com as piedosas orações de numerosos fiéis, o semideus Ukelulu, de corpo de leão, conseguiu sobreviver à tempestade e ao ressentimento dos espíritos vingativos. Runas distorcidas da lei gradualmente se formaram dentro de seu fogo de Deus, prestes a impulsionar sua descoberta. Você é pecador! Como se atreve a cometer tal heresia na minha lei da selvageria? Uma figura enorme emergiu no céu naquele exato momento, carregando a imponente aura de um verdadeiro Deus. Um relâmpago escarlate caiu no fogo de Deus de Ukelulu, fazendo-o tremer. O espaço ondulou nas bordas da centelha divina e o poder da lei colidiu com as runas para formar um caos que acabou por explodir. Maldito seja esse Deus verdadeiro! Ukelulu olhou para o céu, rosnando e rugindo enquanto o esplendor de seus olhos diminuía gradualmente. Meu senhor! M.O.O. Os sacerdotes no chão berraram, logo encontrando o poder divino em seus corpos diminuindo como uma maré. O sofrimento que acompanhava tal coisa era mais doloroso do que se todos os seus ossos tivessem sido retirados. Todos os membros do clero cuspiram sangue e desmaiaram sob o horrível ataque, enquanto alguns dos mais velhos e fracos encontraram suas mortes diretamente. Nos céus acima da ilha de Banks, a deusa da trama e o deus da justiça estavam lado a lado. Dois desses falsos deuses foram derrotados por Gruum, disse Mistra com convicção enquanto olhava para o horizonte. Em comparação, a acumulação da serpente é aterrorizante. Para superar diretamente os espíritos vingativos e a força de origem. Parece que sua compreensão de sua lei é extremamente profunda também, e não será um problema para ele entrar em seu domínio divino. TYR olhou para Leylin cercado pela força de origem, a energia maligna fazendo-o franzir as sobrancelhas. Como eles não notaram esse enorme tumor que havia sido escondido no plano material principal antes? Ele está atualmente protegido pela força de origem, por uma questão de direito, não podemos interferir. No entanto, Mistra adicionou uma palavra a esta declaração, a menos que seja por um deus em um domínio idêntico, quem pode devorar o poder da lei? TYR olhou para o primata que apareceu no céu. O avatar de Malar berrou de raiva, suas enormes garras recuando enquanto a lei do massacre descia sobre o mundo dos deuses. Isso fez com que o domínio divino de Leylin se tornasse instável, e os relâmpagos escarlates atingiram sua centelha divina. Esse maldito macaco! Vou matá-lo um dia! Isabel de repente rangeu os dentes de raiva. Nós ainda não somos fortes o suficiente para lidar com o avatar de um deus verdadeiro. Tiff segurou Isabel de volta, no entanto, não é um problema lidar com o resto. Ele sugeriu que Isabel olhasse para baixo, e ela viu algumas silhuetas furtivas espreitando em direção à montanha sagrada. Essas malditas coisas! Isabel rosnou quando duas enormes asas dracônicas explodiram de suas costas. Sua transformação levou apenas um instante antes que um lendário Dragon Varlock se voltasse para as silhuetas. A terra foi banhada em um mar de sangue. Leylin sentiu o raio cair sobre ele do céu. Malar, ele riu friamente. Como eu poderia te esquecer? Ele tinha visto o Deus Besta usar este movimento em Chester Potter, mas há pouco tempo atrás, como ele poderia não estar preparado? É hora de usar você. Vá! As mãos de Leylin de repente se abriram, e a força divina crescente misturada com o poder da fé isolou o relâmpago escarlate por um momento. Leylin pegou uma bola de cristal com uma enorme quantidade de espíritos borrados dentro dela, transformando-os diretamente em força da alma que foi absorvida pelo fogo do Deus.
Esses espíritos haviam sido armazenados por Acaban, o imperador do antigo Império Sacartes. Um pequeno número deles havia sido usado para testes em Bator, mas agora Leylin tinha expulsado a maioria deles. Seu Godire ressoou quando absorveu tantos espíritos, seu poder disparou como um cristal translúcido cintilante e surgiu, a representação de seu domínio divino. Este cristal era perfeito, uma sugestão de sangue à sua cor indicando que pertencia exclusivamente a um deus do massacre. Que pena! Malar é apenas um deus menor no final. Se Sirik estivesse aqui, esse semideus só poderia cair. O rosto de Mistra estava cheio de dúvidas, por que exatamente Sirik está sentado atrás e assistindo outras pessoas tomarem conta de seu domínio. Não adianta adivinhar agora. TYR gritou ao lado dela, sua enorme espada na mão. Tudo o que podemos fazer agora é esperar. O poder das leis e o plano material principal vão parar de protegê-lo quando ele subir, e ele será expulso. Um deus menor não tem para onde correr de frente para o meu verdadeiro corpo. Como um deus maior, TYR estava confiante em si mesmo. Esse é o único caminho, Mistra suspirou. Seu coração estava cheio de ansiedade, mas ela não tinha outras escolhas. Leylin atualmente não estava com vontade de se preocupar com o mundo exterior. Uma vez que o cristal apareceu em seu Godire, comandou a totalidade de seu foco. Bus. O cristal irradiava o poder das leis, tremendo quando se fundia com o fogo divino ao corpo divino de Leylin. Parecia feito sob medida para ele, não podendo mais ser separado. Ao mesmo tempo, Leylin viu uma visão. Um deus poderoso estava gritando de dentro das sombras escuras, segurando a cabeça enquanto uma força instantaneamente rasgava seu trono de massacre. A imagem desapareceu rapidamente, substituída pelo aviso do inteligência artificial Chip, BIP. Anfitrião obteve o domínio divino dos massacres. A compreensão da lei dos massacres chegou a 100%. Todas as condições foram satisfeitas, a hoste agora está subindo, a compreensão do hospedeiro sobre a regra do massacre, 100%. Todas as condições foram cumpridas. Avançando o verdadeiro Deus. BEP. Anfitrião foi automaticamente classificado como um padre lendário. Todas as magias foram desbloqueadas. Todos os seguidores de Leylin pareciam sentir alguma coisa naquele momento, com os olhos cheios de lágrimas de excitação quando começaram a rezar. Kukulkan, meu senhor, você é o senhor de nossas almas. Você nos abrigará em seu reino após a morte, pois você é o governante de todos. Kukulkan, meu senhor, você tem o poder dos massacres. A morte de seus inimigos lhe trará poder e você será o fim de tudo. Kukulkan, meu senhor, sua vontade moldará a terra. Desejamos que o seu trono se junte às estrelas nos céus. A oração devota se espalhou pelo plano material principal, seguido por Bator, o abismo, os céus e até mesmo todo o plano astral. Aqueles de poder lendário, diabos, demônios, todos eles voltaram sua atenção para este local. Um verdadeiro Deus nasceu, reconhecido pelo mundo para estar no auge. Se alguém ascendesse à divindade, mesmo que caísse no momento seguinte, deixaria uma marca indelével na história do mundo dos deuses, algo que seria difícil esquecer. Numerosas existências viram este momento como uma oportunidade, fazendo seus movimentos enquanto Leylin experimentava mudanças drásticas em seu corpo. O terror da lei do massacre foi suficiente para apoiar um Deus poderoso. Além disso, Leylin não tinha compreendido a lei passo a passo. Em vez disso, tudo isso foi confiado a ele através da fé e do poder da força mundial de origem. Isso fez com que ele se sentisse inchado em um instante enquanto a energia aterrorizante misturada com a fé se espalhava ao redor de seu corpo. Se não fosse pelo corpo divino que ele já possuía, Leylin teria explodido devido à enorme força. Com uma energia tão aterradora, seu fogo divino e força divina pareciam se fundir com seu domínio divino, formando finalmente o verdadeiro corpo de um deus. Naquela fração de segundo, Leylin Fallen havia entrado nos reinos de Rank 7 e se tornado um deus verdadeiro. Bus. O mundo inteiro começou a rugir, e o espaço ao redor de Leylin começou a se despedaçar. O mundo estava começando a suprimi-lo, o plano material principal incapaz de acomodar o corpo de um Deus verdadeiro.
foi incitando-o a entrar no vazio sem fim e estabelecer seu reino divino. Estabelecer um reino divino? Eu não sou tão estúpida. Com sua ascensão, Leyline teve uma compreensão do processo de estabelecer seu reino divino que era quase uma segunda natureza. Foi tanto que, com o favor da força de origem, a construção de seu reino divino superaria em muitos domínios normais e salvaria uma grande quantidade de força divina. No entanto, dois deuses maiores estavam esperando para emboscá-lo no momento em que ele deixou a proteção do plano material principal. Apenas um tolo escolheria fazer isso. Haha! Mistra, TYR, desculpe desapontar. Leyline riu descontroladamente. Esta foi apenas a ponta do iceberg. Um reino divino? Minha escolha está aqui. Leyline subiu para o céu, apontando de repente para a ilha de Banks. A força divina dourada zumbiu, cercando a ilha inteira e mudando as leis do espaço e do tempo. A força de origem do mar atraída durante seu avanço ainda não havia se dispersado, dando a Leyline uma grande reserva de energia que lhe permitiu causar mudanças drásticas na grande ilha. Terremotos e tsunamis sacudiram a ilha de Banks, mas todos os adoradores de Leyline foram protegidos pela força divina dourada. Grandes traços de poder divino fizeram muitos nativos começarem a se curvar em um frenesi.